Está procurando queijo de verdade? Vem para a Casa do Queijo Rio Branco. Casa do Queijo Rio Branco, Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Casa do Queijo Rio Branco, a melhor queijaria da cidade. Olá, olá, boa tarde. Estamos de volta em Sabe Caxias, agora especial para falarmos sobre tecnologia, sobre proteção de dados. A Universidade de Caxias do Sul indica advogado para o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Rafael de Tomaso, que possui escritório de advocacia em Caxias do Sul, representa o Rio Grande do Sul na disputa de uma das 23 cadeiras. É uma questão importante, né? Proteção de dados e uma representatividade que traz muito conhecimento, né, muita expertise, com certeza, aqui para Caxias do Sul. Mas vamos saber o que é isso, né? O que significa? Eu vou trazê-lo aqui para o programa, já está na linha conosco, né, o doutor Rafael de Tomaso, para falar sobre isso. Tudo bem? Como vai, doutor Rafael? Boa tarde, Brambila, tudo bom? Tudo ótimo por aqui. Que bom, estamos, né, ao vivo aqui pelo Facebook de Sabe Caxias, neste momento, para conversarmos justamente sobre isso. Primeiramente, o que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados? Eu pediria que tu contextualizasse para que nós pudéssemos saber a importância dessa indicação. Vamos lá. Começar pelo comecinho, né? Desde setembro do ano passado já está valendo a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é uma lei que foi sancionada em 2018, mas começou a valer agora em setembro passado, né? Dentro dessa lei é prevista a criação de uma autoridade nacional de proteção de dados, que é responsável aí por regulamentar a lei, por fiscalizar se a lei está sendo cumprida, enfim, inclusive pelos processos administrativos depois, quando for o caso da aplicação de alguma sanção, como se fosse uma agência regulatória ali, não é exatamente, né, porque é uma autoridade, mas mais ou menos como se fosse uma Anatel, uma ANEEL, né, vai ter um papel em certo grau parecido, né? E dentro dessa autoridade, ela tem um conselho diretor, né, que é composto por 5 diretores que já foram nomeados, e um conselho, vamos chamar assim, um conselho consultivo, não é o melhor termo, mas para facilitar aqui, né, que é esse Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. O papel desse conselho, que ele compõe a autoridade nacional, né, é justamente subsidiar a autoridade nacional com pesquisas, enfim, com estudos, né, para orientar nesse processo de aplicação da lei, de regulamentação da lei, e também tem um papel de divulgar a lei, né, não só para os titulares de dados, que, bem dizer, somos todos nós, pessoas físicas, mas também para as empresas e demais agentes de tratamento que precisam cumprir a lei, né? Então, o Conselho ele tem esse papel tanto para dentro, né, de subsidiar a autoridade nas suas atividades, quanto para fora, de levar essa informação acerca da lei, da questão da proteção de dados, para a sociedade em geral. Em que ponto, doutor, nós estamos na sociedade brasileira deste processo? Nós estamos ainda descampando o caminho, porque nós vemos aí, pelo menos as informações que se tem, é que países e pessoas físicas e também empresas, né, tanto da espionagem política, governamental, quanto a espionagem industrial, e também simplesmente o roubo de dados, não é? Quanto nós temos que avançar nesse sentido? É para isso que vai servir o Conselho também, para trazer essa organização, vamos dizer assim, da sociedade nesse sentido? O Conselho em si, não. O Conselho vai subsidiar mais na parte da regulamentação da lei, né? Mas a lei ela vem para isso, para a parte específica dos dados pessoais aí. Então, a gente tem visto aí uma série de vazamentos de dados recentemente, né? Teve agora um de 200 e poucos milhões de CPF, teve um do Facebook com dados de 500 milhões de usuários que vazaram, teve um do Detran do Rio Grande do Norte no ano passado com 70 milhões de titulares de CNH. Então, tem sido cada vez mais comuns esses vazamentos. Na verdade, eles sempre foram comuns, mas agora nós estamos sabendo que isso está acontecendo, né? E essa lei ela vem para forçar as empresas não só a adotarem medidas de segurança mais significativas para evitar esse tipo de coisas, mas também para informarem melhor aos titulares de dados o que está sendo feito com os dados e com quais dados, né? Porque muitas vezes a gente nem sabe quais são os nossos dados que estão sendo coletados, a gente aceita aqueles termos de uso lá sem ler, sem saber o que a gente está entregando ali de bandeja, né? E sem saber
com quem que aquela empresa vai compartilhar os dados, para que vai utilizar aqueles dados. Então, essa lei ela procura regulamentar isso, trazer regras para o uso dos dados pessoais, inclusive, dentre as regras, obrigar os agentes de tratamento a informarem as pessoas quais são os dados, o que vai fazer com esses dados, por que vai fazer aquilo com esses dados, né? E traz alguns direitos para a gente aí também de saber quais são os tratamentos que estão sendo feitos, saber com quem que esses dados estão sendo compartilhados, para evitar abusos aí. E a gente sabe que os dados pessoais hoje eles têm cada vez mais valor comercial, né? Inclusive, tanto para a questão da publicidade online, quanto do direcionamento de comportamento de consumo. A gente teve agora, recentemente, as denúncias falando do uso de dados pessoais para manipulação do resultado de eleições, principalmente do Brexit, da eleição dos Estados Unidos presidencial recente, né? Foi até tema de documentário, né? Essa questão aí, teve 2 documentários recentes falando sobre isso. Então, aqui no Brasil ainda é bastante recente essa questão da proteção de dados, né? A gente vê a nossa LGPD aí é de 2018, né? Mas se a gente olhar para fora, a Europa, por exemplo, a União Europeia tem regulamentos sobre a questão da proteção de dados desde 1995, né, que depois viraram, na época tinha diretiva lá, que depois virou um regulamento efetivamente em 2016, mas se a gente olhar, por exemplo, de um estado alemão de Hesse, em 1970 já tinha leis sobre proteção de dados. A gente está engatinhando ainda, mas com a pressão que existe tanto do mercado quanto da comunidade internacional, eu acho que a gente vai avançar com uma boa velocidade até. É verdade. E, bom, aqui consta na notícia como indicação, né? A sua presença ainda depende do quê? E até doutor Rafael, pergunto, para que o senhor já está contextualizando a importância deste conselho, não é? Justamente por isso que há tanta procura, né? O poder que ele tem, o que ele trará de benefícios, por exemplo, o senhor tem a indicação da UX, em termos de tecnologia, em termos, né, de avanço nesse sentido, o senhor vai poder compartilhar também, né? De certa forma, o que significa, né, a ocupação deste cargo. Esse conselho ele é um conselho composto por voluntários, né? Esse cargo não é nem exatamente um cargo, mas vamos chamar assim para facilitar, é um cargo não remunerado. Então, a vantagem que ele traz para a instituição que indica e para o profissional que está ali é justamente de poder participar mais ativamente na regulamentação dessa lei, poder levar a voz dessas instituições, desses segmentos da sociedade para dentro do conselho, nessa fase de discussão da lei, né? Então, a própria proposta da criação do conselho é nesse sentido, tanto que ele é bem dividido, ele tem 10 cadeiras destinadas ao setor público, nós já temos ali um representante do Senado, representante da Câmara, do CNJ, de ministérios públicos, enfim, de diversos setores do setor público, e 13 vagas são destinadas à sociedade. Daí tem, dentre as categorias, né, tem a das instituições científicas, tecnológicas e de inovação, que é onde se enquadra a UX, que é por onde foi a minha indicação. Então, hoje nós temos aí cerca de 120 profissionais do país indicados para essas 13 vagas que ainda estão em aberto, né? Dentro da categoria que eu fui indicado, somos 25 para 3 vagas. Então, agora, esses nomes vão para o Conselho, para a diretoria executiva da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que são os 5 diretores que nós já temos, e eles vão selecionar, de acordo com a experiência e com a representatividade, que são os critérios que tem para essa pré-seleção, vamos chamar assim, listas tríplices para cada vaga. E essas listas tríplices depois são encaminhadas ao presidente da República, que é quem nomeia os escolhidos para cada vaga. Certo. O senhor tem feito palestras, né, com esse tema. Qual é o principal escopo das suas palestras? Tenho falado bastante sobre esse assunto aí já desde o final de 2018 ali, né? Falei para diversas entidades aqui da região, inclusive Sindilojas, Procon, SIC, a NERGS, enfim, tem participado ativamente aí da discussão sobre a proteção de dados aqui há algum tempo. Uns anos atrás falaram, isso daí é coisa de maluco, isso aí não vai pegar, não existe, né? E agora, aí a lei foi aprovada, a lei começou a valer, a lei está para começar a ser aplicadas as sanções agora a partir de agosto, o pessoal viu, não, isso daí faz sentido, que aquele cara estava falando lá, agora está chegando perto aqui para a gente, né? Mas eu tenho basicamente
tentado trabalhar os conceitos principais da lei, né? Na maior parte das palestras que eu faço é explicando ali os conceitos básicos da lei, como que ela vai afetar as empresas, quais são os direitos que ela está trazendo para as pessoas, para tentar levar um pouco do conhecimento ali do que é e para que serve essa lei. Em alguns casos mais específicos, a gente traz isso para segmentos. Então, no ano passado, eu tive a oportunidade de falar no evento da OAB de Caxias do Sul, do ponto de vista da aplicação dessa lei para os escritórios de advocacia. Agora, recentemente, também fizemos uma palestra para o Simplai, já com foco um pouco mais na indústria. Então, tem isso daí de como que isso vai, como que essa lei vai impactar cada segmento especificamente, né? E além disso, daí, claro, a gente tem os cursos, os treinamentos que a gente faz daí focado de acordo com o público, né? Então, às vezes é mais voltado um pouco para a questão da segurança da informação, às vezes é mais voltado um pouco para os processos internos das empresas, de como melhorar esses processos internos, de como documentar adequadamente o que está sendo feito para depois elaborar uma eventual defesa no processo judicial ou administrativo. Então, trabalhei já com diversas abordagens diferentes, né? Pelo ponto de vista do RH, de como que vai ser o impacto disso daí para as empresas, porque a gente pensa muito no titular de dados, aquele que está usando a rede social lá, mas o empregado da empresa, o funcionário da empresa também é um titular de dados, né? Então, e a empresa vai, dependendo do volume de funcionários que tem, está fazendo ali um monte de tratamento de dados, inclusive com os dados que a lei considera dados sensíveis, que são, por exemplo, os dados de saúde, quando faz ali o exame admissional, o exame demissional, os exames periódicos. Então, a gente vem procurando trabalhar diversos aspectos ali. Agora, inclusive, na semana que vem, eu vou fazer uma participação num evento das justiças estaduais, que esse ano é o ENASTIC, né, Encontro Nacional de Tecnologia, que vai ser, vamos chamar assim, hospedado esse ano pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, onde eu vou falar um pouco daí da LGPD voltada para o setor público, né? Então, dos impactos da LGPD no setor público. Então, a gente tem falado aí um pouco de tudo. É bom que o senhor contextualize, não é, doutor Rafael? Vamos falar que a Lei Geral de Proteção de Dados, né, para que o pessoal não confunda com o LGBT. Essa semana aconteceu, né? Bem parecido, né? Agora, de forma geral, o senhor falou aí pontuadamente alguns setores. De forma geral e ampla, como afeta a coletividade essa Lei Geral de Proteção de Dados? Muita gente não tem essa preocupação, né? Mas ela traz uma revolução tecnológica, né? Até mesmo na utilização do uso do celular, de todas, não somente empresarial, vamos falar de termos coletivos, relações trabalhistas, não é? Por exemplo, nós tivemos enfim, diversas coisas, né? Nós vamos ter aí do ponto de vista do titular dos dados e da pessoa física, lá do dono dos dados, vamos chamar assim, um impacto importante, principalmente nas chamadas relações de consumo, né, e que daí envolve o uso dessas redes sociais, envolve comércio eletrônico, tudo isso que a gente faz pela internet, que é hoje um dos maiores focos dessa lei, né? Inclusive ela tomou a proporção que tomou justamente por isso, é muito mais pelo volume de dados que circula pela internet do que por aquela gaveta trancada na sala do RH lá, mas tem também essa questão aí do uso abusivo, muitas vezes, dos dados por empresas e dos dados de seus funcionários. Claro, não é toda empresa que faz isso, mas a gente vê ali empresa que vende o seu cadastro de empregados para o banco oferecer crédito consignado, que vende para a empresa de carros oferecer consórcio. Então, a gente vê alguns abusos. Isso é ilegal, obviamente, né? Porque ilegal, esse dado ele não foi... Exatamente, esse dado ele não foi coletado para essa finalidade, né? A partir do momento que eu coleto o dado do cara que eu estou contratando em razão de uma relação de trabalho, aquele dado é para ser usado para coisas afetas àquela relação de trabalho, para fazer o pagamento do salário dele, para cadastrar o dependente dele no plano de saúde, para esse tipo de situação. A gente teve, daí puxando para a relação de consumo aqui, um caso relativamente recente de uma construtora que vendia, isso não foi em Caxias, foi em São Paulo, né? Uma construtora que vendia seu cadastro de compradores de imóveis para terceiros e que foi condenada ao pagamento aí de R$10 mil de indenização por isso, porque vendia sem autorização. O cara passou os dados porque queria comprar um apartamento. E aí começaram a ligar para ele oferecendo... Por pessoa ou não, para uma pessoa.
Ainda é Nesse pouco, caso né? específico, foi um Considerando o consumidor. risco, né? Como? É. Ainda a multa, considerando o risco, é pouca, né? Porque às vezes, conforme o cadastro, vale muito mais que isso, né? Ainda Pois é é, um que nesse caso começo, não né? foi uma multa, né? Nesse caso foi um consumidor que entrou com uma ação contra essa empresa e a empresa foi condenada a indenizar esse consumidor especificamente. A lei ela traz dois impactos para as empresas que desrespeitarem, né? O primeiro é esse, né, da possibilidade dos processos judiciais, que daí o cidadão que foi prejudicado pode entrar, daí seja ele consumidor, seja ele empregado da empresa, seja ele um outro terceiro, enfim, que por alguma razão a empresa teve acesso àquele cadastro, e tem a questão das multas e das outras sanções que a autoridade nacional vai poder aplicar, né, que são aplicáveis agora só a partir de 1º de agosto. As multas ainda não estão sendo aplicadas com base na LGPD. Já tem outras multas aí com base no Código de Defesa do Consumidor e de outras leis que podem ser aplicadas, mas na LGPD só a partir de agosto. O que a gente tem visto por enquanto são essas ações judiciais. Essa especificamente que eu estou falando aí da construtora, ela nem foi com base na LGPD, ela ainda foi com base no Código de Defesa do Consumidor. E a gente tem umas outras condenações aí com base em outras leis, como o Marco Civil da Internet, Código Civil, a própria Constituição Federal, né, que já foram aplicadas aí, e normalmente giram em torno as condenações indenizatórias nessa faixa aí, 5 mil, 10 mil. A gente já tinha em janeiro, não tem esse dado atualizado porque ainda não foi divulgado, 139 ações trabalhistas com base na LGPD, ou pelo menos mencionando a LGPD. A gente teve um banco digital que foi multado em R$1,5 milhão com base numa investigação, numa ação proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal pelo uso indevido de dados. Então, é uma coisa que, por mais que a lei tenha recém começado a valer, a questão da proteção de dados já vem sendo observada pelas autoridades, aí, principalmente pelos ministérios públicos e pelos PROCONs há algum tempo. O nível de informação do cidadão e das empresas ainda não é muito grande nesse sentido, se fala pouco nisso, né? Realmente, ainda é muito baixo, e eu acho que um dos principais aspectos positivos que essa lei nos traz é justamente levar para fora essa questão da importância desses dados, né? E do pouco carinho que a gente tem com os nossos próprios dados, a gente sai compartilhando dado à torta e à direita, sem nem pensar o que pode ser feito com aquilo ali, e sem saber que grau de segurança a empresa com quem a gente está compartilhando, o aplicativo com quem a gente está compartilhando, vai dar aquilo ali. Então, o que a gente vê é o quê? Muitas vezes há vazamentos com esses dados, acessos indevidos a esses dados que depois são comercializados ilicitamente ali na Dark Web, na Deep Web, e esses dados são usados contra o próprio titular depois, né, com tentativas de fraudes, com clonagem de WhatsApp, com envio de boletos falsos. Aqui em Caxias a gente teve recentemente advogados que foram procurados por estelionatários, coincidentemente ou não, depois de um vazamento grande que teve no site da OAB Nacional. Então, esses dados, eles são usados não só para fins comerciais ali, para te empurrar publicidade, para te dar, fazer aquelas 37 ligações no domingo de manhã de uma gravação para te aborrecer, oferecendo um negócio que não quer, mas também para fins mais graves ali, né? Abertura de conta em banco, abertura de empresa em nome do sujeito sem nem ele saber, que podem trazer repercussões graves. Clonagem de cartão, né? Crime organizado, né? De verdade, né? Exatamente, tem um mercado consumidor enorme para esses dados coletados ilegalmente ali, né? E esses dados eles têm um valor comercial grande, dependendo do volume de dados que se tem ali. A gente está falando de 2, 3, 4 dólares por pessoa, né? Dependendo de quão rico é esse cadastro, até mais. Tem, por exemplo, as pessoas que têm doenças raras e que usam medicamentos caros, por exemplo, esses cadastros, eles têm um valor grande de mercado, porque eles permitem uma publicidade muito direcionada para esse tipo de pessoas. Então, a gente está falando de cifras aí bilionárias, né? Tanto que se a gente for ver, as maiores empresas do mundo hoje, elas têm dentre seus maiores ativos justamente o banco de dados que elas têm lá, Google, Amazon, Facebook. Informação é poder, né? Acesso a empréstimos ilegais, aluguéis de carro, compras de carro, não é contas bancárias. Seguidamente, né, uma notícia de inteligências perdidas, eu diria, do nosso Brasil, que ainda tem uma divergência social muito grande. Eu acho que isso, inclusive, pode até, de alguma forma, atrair talentos da área da tecnologia para o lado positivo. O cidadão morar na Rocinha,
numa casa que não tinha nem reboco, tijolo, né? Num quarto pequeno, e era um gênio, um hacker, né? Gênio no sentido de estava cheio de dinheiro lá que ele tirava das contas, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, também com acesso a informações privilegiadas, né? Fora o mal que fazem as grandes empresas. Quando será dada aí dado o resultado, se o senhor vai ocupar essa cadeira ou não, doutor Rafael? Olha, isso a gente ainda não sabe, né? Não foi dado um prazo para a gente, né? Ainda está nessa fase da formação das listas tríplices. Então, depois disso daí, essas listas ainda vão para a presidência da República para a seleção dos nomes. Então, não se tem claro ainda quando isso vai acontecer. O que se imagina é que isso vai ocorrer antes de agosto, porque a partir de agosto já podem ser aplicadas as sanções da lei. Então, o que tem se comentado aí é que eu não sei daí se é com fundamento em alguma coisa de concreto, se com esperança em que a gente tenha isso pronto antes das sanções começarem a ser aplicáveis, mas a expectativa no momento é que seja antes de agosto, mas não há nada oficial nesse sentido. Perfeito. O senhor quer deixar conscientemente, né? Concorde com os termos de uso dessa entrevista, a sua rede social, né? Podemos, para alguma consulta, algum convite, fique à vontade. Está autorizado o uso da minha imagem aí pelo Sabe Caxias. Foi um prazer falar aqui com vocês. E fico à disposição aí para quem tiver alguma dúvida sobre a lei. Assim, uma das funções do Conselho, inclusive, mesmo ainda não estando no Conselho, não sei se efetivamente vou estar, é justamente isso, é de levar informação para as pessoas e para as empresas a respeito da lei, né? Então, é uma coisa que eu faço com muito prazer, aí tenho feito já há quase 3 anos. E se tem alguma coisa para deixar, é mais uma dica tanto para as empresas: cuidem os tratamentos de dados que estão sendo feitos, façam com responsabilidade, mas principalmente para os titulares, tomem cuidado com os dados que vocês compartilhem e fiquem de olho em atividades suspeitas que possam estar fazendo aí com os seus dados. Aquele e-mail esquisito que você recebeu, se achou ele esquisito é porque provavelmente ele é esquisito mesmo, né? Então não sai clicando, não sai abrindo arquivo, não passa pelo telefone o código que você recebeu na SMS para ninguém. Toma cuidado com os seus dados aí, porque muitas vezes a incomodação vai ser só ter que recuperar a sua conta e ter que avisar a família que não é para mandar dinheiro para esse sujeito, mas às vezes pode ter impactos mais importantes aí, né? Tem casos de empresas abertas em nome de pessoas sem que elas saibam, e quando vão descobrir o que aconteceu, a encrenca já está enorme, né? Então, cuidem bem dos seus dados e cuidem bem dos dados dos seus consumidores, dos seus empregados, os dados que vocês tratam. Já pensou que vergonha, né? O cunhado abriu o WhatsApp, você pedindo dinheiro para o cunhado, né? Nunca nem visitou. E há um outro mercado muito promissor para esse pessoal aí, doutor Rafael, que deve ser a senha, né? De redes sociais entre maridos e mulheres, né? Certamente, né? Que eu recebi esses dias aí uma imagem de uma menina que... Eu sou casado. Então sabe o perigo. Aqui é mais aberto o negócio lá, meu computador está quase sempre aberto dentro de casa, o meu celular está sempre desbloqueado, então assim, a gente já age aqui de acordo com as regras, justamente porque o senhor concordou com os termos de uso com a esposa? Vice-versa. Né? Sim, aqui nós acordamos ali, os termos de uso valem para os dois ali. Então, ótimo, assim, então é um contrato pré-nupcial. O outro, daí a gente acaba não precisando se preocupar com o que tem a esconder aí, né? Mas a gente sabe que não é em todos os casos que isso se aplica. Outro dia eu recebi uma imagem, não sei se é real ou não, porque o que a gente recebe na internet tem sempre que ter o pé atrás, né? De uma menina que se coloca à disposição das esposas para flertar com os maridos e ver até onde os caras vão pelas redes sociais e mandar cópias das conversas. Já está se criando um novo nicho de mercado aí. Muito lucrativo, inclusive, né? Bom, quem não deve não treme, né? Tem um ditado que diz que só os lobos caem armadilhas para lobos, viu? É verdade. Muito obrigado, foi um prazer, e voltaremos a conversar em outros espaços de Sabe Caxias, né? Esperamos a sua indicação para também ficarmos sabendo outras questões, independente disso, sobre a proteção de dados. Muito obrigado, um abraço. Eu que agradeço o convite, Miguel, um abraço a ti, um abraço a todo o público aí do Sabe Caxias. Rafael de Tomaso, na rede social, encontra o senhor, pode mandar mensagem se precisar? Pode sim, me encontra no LinkedIn, Facebook, no Instagram, estou em quase todas ali. Legal.
Obrigado, um abraço. Sabe Caxias Especial fica por aqui. Proteja os seus dados, né? Porque informação é poder. Tchau, tchau. Tchau, tchau, um abraço. Estamos olhando para frente, estamos trabalhando com fé e esperança. A Mecânica São Eloy segue rigidamente todos os protocolos de segurança sanitária e os princípios da melhor mecânica para o conserto do seu carro. Temos a melhor tecnologia e estamos sempre nos atualizando com os novos modelos e marcas do mercado. Na Mecânica São Eloy, o seu carro tem para nós a mesma importância que ele tem em sua vida. Faça uma consulta conosco e encontre a melhor solução. Mecânica São Eloy, elétrica, mecânica, autopeças, multimarcas, nacionais e importados. Estamos na Olavo Bilac, 590, no bairro Rio Branco. Consulte a nossa página no Face. Mecânica São Eloy, olhar para frente é o melhor caminho. Está procurando queijo de verdade? Vem para a Casa do Queijo Rio Branco. Casa do Queijo Rio Branco, Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Casa do Queijo Rio Branco, a melhor queijaria da cidade.